Com o Felipe Luiz, o Flamengo retomou o que é mais importante, que é a instituição acima dos seus vários jogadores de alto nível que ele tem. E hoje acho ele tem o melhor elenco, talvez desde 2019, talvez seja o melhor elenco do Flamengo. Por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai pra mim, nunca me comparem com ele. Vou fazer a minha história, o que eu tô aqui pra fazer do meu jeito, da minha história. Bom, pessoal, o Flamengo deu aula de futebol aí, né? Deu aula pro Internacional, ensinou como é que joga bola aí. 3 jogos aí, né, rapaziada? Olha só. A gente for ver aqui, ó. 3 jogos aí em uma semana. Flamengo venceu o Inter no jogo de ida. Pelo Brasileirão também venceu. E na volta aqui também, o Internacional acabou perdendo pra equipe do Flamengo, mano. Então o Internacional aqui passou um vexame, uma vergonha, né, pessoal? O Flamengo que ensinou o Inter como é que se joga futebol. Mano, calando totalmente o baldaço, que olha só o que ele falou aqui antes do jogo. O Inter vai se classificar. O Internacional está nas quartas de final da Libertadores da América. Eu estou dizendo para vocês. Eu sei que tem muito torcedor do Flamengo aqui. Pode cortar, pode separar aí para botar na quinta-feira. O Inter vai passar pelo Flamengo. O Inter vai fazer um jogo absurdamente perfeito com todos os seus titulares e com 50 mil pessoas do Beira-Rio na quarta-feira. O Inter vai passar pelo Flamengo. O Inter tem condições de passar pelo Flamengo. O Flamengo é um ótimo time, mas o Internacional tem totais condições de enfrentamento. Eu acredito muito nisso. O jogo no Maracanã, o Internacional fez um primeiro tempo terrível por escolha sua. Porque na medida em que se acadelou, jogou abdicando de qualquer possibilidade de ataque, o Flamengo fez a festa, porque é um ótimo time. No segundo tempo no Maracanã, durante 30 minutos, o Inter resolveu ter coragem de jogar, adiantando as suas linhas. Nesses 30 minutos, foi melhor do que o Flamengo. Quando os titulares do Internacional entraram, 5 só 5. Quando só 5 titulares do Internacional entraram hoje na metade do segundo tempo, o Inter começou a chegar, começou a ter chance de gol e tal. O Inter vai passar pelo Flamengo. O Inter vai passar pelo Flamengo. Enfim, o cara deu uma zicada monstra, né, rapaziada? Aí a gente viu o que deu aí. Aula da equipe do Flamengo contra o Internacional. E vamos tá vendo aqui o que o pessoal aqui da imprensa, né, falou aí sobre essa vitória aqui do Mengão, rapaziada. Vamos começar aqui pelo programa aqui. Troca de passes aí, onde eles falaram um pouco aqui sobre essa vitória aqui da equipe do Flamengo. Vamos dar uma olhada. O programa dando boa noite a Carlos Eduardo Mansur pra gente falar sobre a classificação muito mais do que merecida do Flamengo, que hoje sequer fez a sua torcida minimamente sofrer, porque foi um jogo absolutamente controlado. O Inter não mostrou força sequer para incomodar o Flamengo ao longo do jogo, foi colocar uma bola na trave no único ataque um pouco mais perigoso que teve, aos 37 minutos da segunda etapa. No mais, uma calmaria tremenda no Beira-Rio nessa noite. Não, moço? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte. Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali de períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Só que se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente tem, no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles 2 jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando do jogo, o Luiz Araújo entrando do jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando do jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo, a formação de campo,
O que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental é dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com o trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Pô, então o Mansur que acabou elogiando o Felipe Luiz aí, né? E o pessoal até comparando, né? O pessoal na coletiva aqui comparou aí o Flamengo do Jorge Jesus com o do Felipe Luiz atual, né? Então vamos ver o que o Felipe Luiz aqui achou sobre isso. Eu gostaria de saber de você, você participou até como jogador, parabéns pela classificação. Obrigado. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador, era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos dois melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso, tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho do Litoral News, parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? O que você trouxe, que o Jorge Jesus passou para os jogadores também para passar para os seus comandados no jogo de hoje? E eu sei que é cedo para pensar nisso, mas como você está trabalhando essa possibilidade de repetir o feito dele em 19, de conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, uma coisa que pouquíssimos clubes conquistaram no futebol brasileiro na história. Obrigado. Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. A única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda. Longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro. E falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim. Continuo falando com ele sempre. Nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história, e eu estou começando a minha. Nunca façam isso, que não posso, não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Felipe, você falou... Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, depois dessa classificação do Flamengo.
Voltando um pouquinho aqui, porque tivemos 2 perguntas aí sobre a história de 2019, ele foi tirando a comparação com o Jorge Jesus, e a gente vê no futebol praticado, é outra conversa. Bom, acho legal que ele até fala, né? Ele até fala que o Jorge Jesus foi espetacular, né? Mas ele quer fazer a história dele, mano. Ele não quer essa comparação de, seu time joga igual o time do Jorge Jesus. Não, ele não quer isso. Ele quer que o time dele seja algo exclusivo, né? Ele quer que seja o Flamengo do Felipe Luiz. Ele não quer que seja o Flamengo do Jorge Jesus, né? Mas enfim, o pessoal aqui elogiou bastante aqui, né? Vamos ver o que o pessoal da ESPN aqui vai falar mais sobre isso. Né? Outro momento também, e até em cima do que a gente estava conversando um pouquinho antes da coletiva, né? Que foi a pergunta que eu fiz para o Calçade, queria trocar com vocês aqui. Se coletivamente, em termos de consistência, de futebol, de coletivo, daquilo que a gente imagina, mas que é o futebol, não é só as individualidades, se essa é a melhor versão do Flamengo desde 2019. Esse Flamengo tem um elenco melhor que aquele. O elenco, vale lembrar, para mim pesa muito, do Jorge Jesus. Não era um elenco vencedor até chegar ao Flamengo. Os jogadores ficaram grandes por causa daquele time. O Flamengo teve meses coletivamente bons com o Dorival, 22. Também, mas assim, bem abaixo desses aí. Para mim, óbvio. Acho que tem outra coisa que para mim pesa muito. Quando aqueles jogadores ficaram muito grandes, em algum momento, isso tem a ver com a gestão do clube, o Flamengo passou a ser um time de personagens. Onde o time era importante, mas muitas vezes não era mais importante que alguns personagens. Ele era teoricamente, mas não na prática. Sim. Isso ficou muito claro aí nas derrotas de jogos em Libertadores, porque o Flamengo sempre teve o melhor elenco do país, desde então. Sempre teve. Ou um pouco melhor, ou muito melhor, mas sempre teve os melhores jogadores. Mas não tinha o melhor futebol várias vezes. Por quê? Porque os personagens venciam, entre aspas, o duelo porque estavam confortáveis, porque eram muito grandes, porque a gestão era como era, por tudo que se dizia, porque você não podia colocar o Gabigol no banco, porque você tinha que colocar o Gabigol e Pedro para jogarem juntos, e 500 coisas aqui que não vou repetir. Mesmo que essas coisas não fossem as melhores, para aqueles momentos, às vezes poderiam ser, mas não foram sempre as melhores, mas elas tinham que acontecer em campo. Isso acabou. Na era Felipe Luiz, o Flamengo passou a ser, de novo, o mais importante. E aí os jogadores disputam a posição no Flamengo. Vocês acabaram de falar, antes da entrevista. E o Luiz Araújo? Já tá jogando, mas o Plata jogou. Pedro ou Bruno Henrique? Já levantou a situação. Mas o Bruno Henrique foi roubar a bola ali. Tem uma ideia de jogo, tem o jogo coletivo, tem o jogo que torna o Flamengo mais competitivo, que faz o Flamengo não tomar gols, que faz o Flamengo ficar com pressão alta mais forte. E o Pedro, mesmo sendo, na área, um jogador superior ao Bruno Henrique, ele não entrega coletivamente o que o Bruno Henrique entrega. Então, eu diria que com o Felipe Luiz, o Flamengo retomou o que é mais importante, que é a instituição acima dos seus vários jogadores de alto nível que ele tem. E hoje acho ele tem o melhor elenco, talvez desde 2019, talvez seja o melhor elenco do Flamengo. Eu acho que tem uma discussão aí também. Eu acho que o Bruno Henrique de 2019 jogava mais bola que o de agora. Muito mais disparado. O Arrascaeta, você pode falar a sequência dele de 19, mas hoje ele é maior para o clube. E eu acho que aquele de 2019, quando você fala, toca num ponto interessante de eles não eram ainda, eles passaram a ser junto com aquela geração vitoriosa de tamanho. E acho que a gente volta para um estágio de formação de elenco no meio do ano que me remete muito a 2019. Por exemplo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz não ganharam tudo ainda no Flamengo. O Alexandre também não. O Varela também não. O Jorginho e o Saul, muito menos, ainda, apesar de já terem uma carreira consolidada em nível de Europa, certo? O Samuel Lino não ganhou tudo no Flamengo. O Luiz Araújo passou por questionamentos no Flamengo. Então, acho que tem também uma motivação diferente de um Flamengo que muitas vezes você fala do tal do personagem, diretoria, como lida com o Gabigol. Então, essa mudança, o Flamengo demorou, é normal, não tinha como manter talvez ele 19, 20, 21, 22, 23, 24, aquele altíssimo nível de 19. O Felipe já tira esse debate, acho que é importante, porque o plano de jogo de Jesus era muito bem executado. O plano de jogo do Felipe Luiz hoje foi muito bem executado, era outro, e cada um dá para ser brilhante à sua maneira. O Flamengo perdeu muito tempo querendo replicar, ou buscando alguém que replicasse, ou mirando no Jorge Jesus e sempre errando. E acho que isso dessa montagem de agora, de muita gente precisando talvez escrever a sua história, pode dar talvez um peso de motivação diferente. Ainda que eu acho que isso tudo é muito, sabe,
intangível perto do que é o trabalho Eu dentro acho de campo. que- eu acho que- eu acho e que- hoje, o trabalho que eu... Eu desculpa. acho que tem a ver com o ambiente, Sim. com o treinador, e quem não for assim não fica. A saída do Gabigol, pra mim, tem a ver com isso. Eu acho que a sua pergunta, na verdade, ela vai poder ser respondida ao final da temporada, porque é Eu falei, evidente precisa de que... carimbo de títulos e tal, uma série de E coisas. assim que a coisa funciona, e, aliás, me chama a atenção como alguns técnicos fazem sempre questão de fazer o que o Felipe Luiz fez hoje. E tá certo porque a gente está no Brasil e tem que fazer isso. Quer dizer, olha, a gente vai perder, a gente vai jogar mal, não vai ser sempre assim, né? Porque senão, daqui a pouco, tem maluco na rede social pedindo a queda do Felipe Luiz. Primeira derrota. Se empatar com Vitória. Não deve empatar com Vitória na segunda-feira, mas se acontecer, já vai ter gente falando, o debate uma não semana dá. atrás era que eles estavam sendo no Maracanã frustrados, lembra? Então, assim, cara, é o tempo todo assim. Então, os caras precisam se proteger dizendo, olha, meu, assim, a gente vai jogar mal, não tem jeito, porque também é um jogo atrás do outro, tem que mudar e as coisas não vão correr sempre bem como correram. Agora, o que eu acho que pode fazer com que este Flamengo, ao final da temporada, seja um Flamengo completamente diferente, inclusive daqueles que ganharam títulos recentemente, eu estou deixando de 2019 um pouco de lado, porque de fato foi um time muito vistoso, por isso que eu falei, nem a partir acho dali. que esse vai ser tão vistoso quanto. Porque também o Felipe Luiz privilegia e exige outras coisas, como o Birner acabou de falar. Agora, essas outras coisas nunca foram tão vistas no Flamengo, nem nos tempos do Jorge Jesus. O jogo de hoje, para mim, é um exemplo disso. Você sabe o quanto eu não gosto de pegar um jogo e transformar um jogo na realidade do time, naquilo que vai acontecer durante o ano todo. Mas eu acho que o jogo de hoje é um bom exemplo do que, em maiores ou menores medidas, tem acontecido o tempo todo em jogos do Flamengo, que é, cara, é uma dedicação, é uma concentração, é uma intensidade que esse time, talvez por uma certa soberba, talvez pela qualidade técnica indiscutivelmente superior, desde tanto tempo, né? Porque faz muito tempo que o Flamengo tem o melhor elenco do país, mesmo no ano em que não ganhou absolutamente nada, ele tinha o melhor elenco do país, e aí eram outros problemas, mas assim, talvez em alguns momentos esse elenco achasse que não era necessário fazer o que a gente viu hoje num grau muito, muito alto. Então, acho que isso é muito legal e isso tem que deixar o torcedor orgulhoso e, acima de tudo, muito otimista. Eu entendo que 19, ele faz bem a história do Flamengo quando você entende que ele é um pôster na parede. Como 81, como vários outros times fantásticos que o Flamengo teve. Cara, faz 6 anos já, gente, sabe? Vamos virar o disco, vamos olhar pra frente. Trocar o disco, né? Não é um time que ficou sem jogadores, que teve decadência depois. Porque isso até atrapalhou depois. Cada vez mais Sabe quando isso atrapalhou? Então, assim, não tem porquê, sabe? Então, e concordo, hoje até o elenco, de uma maneira muito clara pra mim, é melhor. Se você olhar o banco daquele time e o banco de hoje ele é claramente... O banco de hoje é superior brincadeira. Àquele. O banco de hoje, pô, olha os caras que o Flamengo... Você pegava aquelas substituições no final do jogo hoje, né? Aquelas depois do segundo gol, que ele subiu a plaquinha pra entrar em 3 de uma vez ali, você fala, pô, o banco do Flamengo, hoje, se bem treinado, disputa título de Campeonato Brasileiro e título da Libertadores. Estava aqui na ponta da língua, eu ia te falar isso. Eu não ia falar Libertadores, mas Campeonato Brasileiro eu ia falar. Ia chegar lá. Favoritismo, tá? Se fizer tudo direitinho, assim, é absolutamente normal tratar o Flamengo como favorito nas duas competições. E assim, é normal esperar que ganhe pelo menos uma das duas. Claro, a Libertadores pode ir embora num sopro. A Libertadores é um jogo ruim e você perde. Agora, no brasileiro, o normal é ganhar. É isso. O brasileiro é esperado que ganhe. Eu tô de acordo com você, Léo. Acho que, obviamente, é muito possível, né, para um elenco desses, com os caras que a gente viu hoje no banco, ganhar os 2 títulos. É óbvio, e acho que isso não é... E eu falei isso na segunda-feira, quando a gente discutiu o brasileiro, que talvez o favoritismo do Flamengo no brasileiro seja maior... Talvez não. Certamente o favoritismo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele é maior do que esse 1 ponto perdido a menos do que ele tem em relação ao Palmeiras. Sim. Eu acho que o favoritismo é maior por uma série de fatores que tem a ver com o Flamengo e que tem a ver com o Palmeiras. Na Libertadores, o favoritismo existe. Agora... Favoritismo em Libertadores, favoritismo em Copa do Brasil, significa muito pouco. Frágil. Eu acho que favoritismo em mata-mata, ele é o que o Léo falou, cara. É um acidente, é um dia ruim, é um erro de arbitragem. Na Libertadores ainda menos, porque na Libertadores você faz um jogo na final,
empatou, vai pros pênaltis. É isso, exatamente. Na Copa do Brasil você ainda tem 2 partidas. Verdade, isso. Eu Na tava... Libertadores o favoritismo pesa ainda menos. É isso. O favoritismo em Libertadores conta pouco, eu acho. Sim. No brasileiro, não. Conta, mas- E por isso faz todo sentido essa lógica do Felipe Luiz de ir com o time completo o tempo todo no brasileiro. O Felipe Luiz, ele tem que ir com o time completo mesmo, né? Foi assim que o Flamengo do Jorge Jesus, né? Foi campeão de tudo, né, mano? Ele não poupava aquele time pra nada. Mas enfim, você acha que o Flamengo do Felipe Luiz vai ser maior que o Flamengo do Jorge Jesus? Comente a sua opinião. O Felipe Luiz quer fazer a sua história, né? Então vamos ver se ele vai conseguir fazer um Flamengo maior que aquele. Mas enfim, pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!